Salve família, esse é o canal Central de Notícias Vascaínas, eu me chamo Clêmen Santiago e esse é o resumo das últimas notícias do Vascão. CBF anuncia troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Brasileirão 2024. Jornalista Lucas Pedrosa é atacado em suas redes sociais e expõe toda a verdade sobre os prints. Alexandre Matos publica nota de esclarecimento sobre seu desligamento da diretoria do Vasco. O comentarista Eric Faria publica em suas redes sociais quem para ele é o melhor nome para assumir o cargo de diretor executivo no Vasco da Gama. CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, concede entrevista coletiva e eu preparei os 10 melhores cortes, na minha opinião, para vocês poderem entender de como foi um pouco essa coletiva. CBF anuncia a criação do troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Brasileirão 2024. A entidade também anunciou que pagará R$100 mil ao artilheiro do campeonato por cada gol marcado. Como vocês podem ver nas fotos que eu estou deixando aí, explicando tudo. Eu particularmente acho que é uma ótima iniciativa. O nosso maior artilheiro merecia uma homenagem como essa e todas que ainda estão por vir, as que já passaram também. São 190 gols. Eu acho que nenhum jogador, mesmo na era moderna do futebol, conseguirá atingir tal feito de marcar 190 gols em campeonatos brasileiros. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham da criação do troféu e esse dinheiro, esse valor que será pago por cada gol ao artilheiro do Brasileirão. Galera, agora um assunto sério. O jornalista Lucas Pedrosa foi atacado em suas redes sociais por conta dos prints vazados. Alguns torcedores foram lá, acusaram ele de ser o responsável pela demissão do Alexandre Matos, outros perguntaram para ele, e agora você vai lá para poder contratar? Alguns outros o ameaçaram, e eu particularmente o que eu tenho a dizer sobre isso, galera, é que, assim, eu não sou a favor. Eu acho que o Lucas Pedrosa é um ótimo jornalista, já fez coisas no passado, tipo na época da SAF, onde eu esperava uma maior cobertura por parte dele, e, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, mas é um ótimo jornalista, está sempre trazendo notícias do Vasco para a gente, mantendo a gente bem informado. Vou deixar para vocês um vídeo aqui onde ele explica um pouco de como tudo aconteceu e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Tenho certeza que ninguém aqui avaliza tudo o que aconteceu com ele, né? Mas a opinião de vocês sobre isso que aconteceu com ele, esses ataques na internet. Pra quem não sabe, eu tenho vitiligo. Pra quem não sabe, eu fiquei 3 anos em depressão por causa disso. Hoje eu me orgulho de ser um cara que tá na TV todo dia e tem uma condição como essa. Mas eu já quis morrer por causa disso. Eu já quis morrer por causa disso. É isso mesmo, já quis me matar. Porque eu não aceitava. Até que eu aceitei. Mas dói por uma coisa que não é culpa minha. Eu ainda recebi esse tipo de mensagem. E eu nunca vou ficar calado por causa disso. Eu peço desculpa aqui de estar chorando. Mas ninguém sabe a dor que eu sinto ao ler esse tipo de coisa. Ninguém sabe. Galera, o agora ex-diretor do Vasco da Gama, Alexandre Matos, publicou uma nota de esclarecimento do porquê do seu desligamento do cargo. Nessa nota ele explica que houve desavenças sobre pensamentos para contratações, ele diz ali que não tinha muita autoridade sobre contratações, que ele não tinha autonomia para poder contratar, coisas que foram rebatidas depois pelo CEO Lúcio Barbosa na entrevista, a qual eu vou deixar os cortes para vocês aqui. Galera, o agora comentarista Eric Faria colocou um post no seu Twitter onde ele indica o nome de Juninho Pernambucano, nosso reizinho da colina, para ser o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que seria um bom nome? Eu, particularmente, como o Digão também diz, eu gostaria de ver o Maxwell tendo essa chance. Nunca jogou no Vasco, mas é vascaíno, entende bem do mercado, já foi dirigente na Europa, sempre fez um ótimo trabalho. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham do nome do reizinho que o Eric Faria indicou
para ser o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Agora, galera, eu vou deixar para vocês um corte onde o Lúcio Barbosa explica do porquê da demissão do Alexandre Matos e 9 perguntas que, na minha opinião, foram as que mais fizeram sentido para poder esclarecer um pouco a dúvida dos torcedores sobre o momento do Vasco e o que pode vir a acontecer no Campeonato Brasileiro. Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem esse vídeo também, compartilhem com seus amigos para chegar a mais vascaínos, para que mais vascaínos possam se manter bem informados. Saudações vascaínas. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês, desculpem esse aviso em cima da hora. Obrigado por todos que estão nos assistindo. A primeira mensagem que eu gostaria de passar hoje é um agradecimento especial à torcida do Vasco, que lotou o Maracanã essas 2 vezes, encheu todos os estádios que a gente jogou fora. Hoje o Vasco é um clube privilegiado que em qualquer lugar do Brasil a gente consegue encher os estádios. A gente acaba com todos os ingressos de visitantes quando a gente está fora. Então muito obrigado à torcida vascaína. E sem a torcida a gente não estaria onde está. Essa mesma torcida, eu queria pedir desculpas pela não classificação à final do Campeonato Carioca. Era um dos nossos objetivos esse ano. Infelizmente não deu certo, por diversos motivos. Mas a gente fez excelentes jogos, como vocês puderam ver, no Campeonato Carioca. E assim como a gente não se deixou levar pelos elogios, quando eles aconteceram, a gente não está se deixando abater pelas críticas. Nós estamos criticando internamente bastante, nos criticando, e vamos fazer de tudo para melhorar o mais rápido possível. E a gente entende que variação acontece, todo time no mundo ele varia um pouco, infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas acontece. A gente confia muito no nosso elenco, o nosso elenco ele é muito unido, está muito realmente brigando junto. Isso é o mais importante de tudo. Eu converso com os jogadores e eu sempre pergunto, vocês estão unidos? É isso que importa pra gente. O elenco estando unido, a gente confia 100% na comissão técnica. Nós temos um dos melhores técnicos do Brasil, talvez da América do Sul, que briga por posições aí com os melhores técnicos, inclusive que estão na Europa, no Oriente Médio. Então, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu esse objetivo de chegar na final. Então, minhas desculpas na torcida vascaína. E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança. E sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT. E antes de abrir para vocês, para as perguntas, eu gostaria só de deixar claro que o nosso compromisso é 100% com o Vasco, compromisso com o trabalho, comprometimento. A gente vai se dedicar ao máximo, como sempre fez. Todos os nossos colaboradores estão com esse objetivo em mente, está todo mundo junto. A gente trabalha incansavelmente para o Vasco e a gente quer sim um Vasco mais forte e é isso que a gente está trabalhando para chegar lá. Obrigado. Wellington Campos, Super Rádio Tupi, queria te perguntar qual foi o motivo da demissão do Alexandre Matos? E aí, Dulu, obrigado pela pergunta. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Boa tarde, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Queria saber de você o seguinte, o Paulo Brax, quando saiu reclamando muito da autonomia que ele, quanto figura de executivo, não tinha. O Matos, por diversas vezes, deixou isso muito claro e em contato telefônico hoje comigo, garantiu, falou a mesma coisa. Olha, a gente não tem autonomia, pedi autonomia para os caras, ou me manda embora. Ele foi mandado embora. Esse processo vai mudar daqui para frente ou ele vai continuar assim? A empresa entende que é assim,
o diretor executivo é uma peça que tem que ser subordinado a outras? Obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiro que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido. A gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade da autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Bruno Murito, do GE. Muito se falou nas últimas semanas sobre um desgaste interno do Matos com a comissão técnica, até mesmo com você. Eu queria que você explicasse, além do motivo que foram essa quebra, né, de confiança entre as partes, se foi realmente pelos vazamentos das informações e se houve mesmo uma reunião para ajustar a rota assim, nos últimos dias, para consertar talvez esses embates que tenham tido de o Matos preferiu um jogador, a comissão técnica preferiu outro, a empresa preferiu outro, se houve realmente isso tudo. Obrigado pela pergunta, Murito. Acho que é natural divergências acontecerem, né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas, a gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário. E a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema. Porque isso é natural, qualquer empresa, né? Você provavelmente na Globo, você tem algumas divergências, às vezes você cede, às vezes o outro cede, e é um poder de convencimento ali que a gente tem. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso, e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que tava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim, e eles resolveram internamente. Também fez parte dessa quebra de confiança. Boa tarde, Lúcio. Matheus Guimarães do Lance. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Por que nos momentos, sobretudo de maior dificuldade do Vasco, os dirigentes, seja o Dom, o Johannes, ou até mesmo o Josh, eles não se manifestam? Por que eu pergunto isso? O Vasco, quando foi comprado, se não me engano, se não me falha a memória, só o Josh Wander concedeu uma entrevista coletiva no momento da aquisição. Dom não deu nenhuma entrevista coletiva, e Johannes também não. Qualquer outro dirigente da 777. Por que eles não se manifestam? Eu acho que essa é mais uma prova da autonomia. A gente tem a responsabilidade aqui, enquanto diretores, cada um com a sua área. Eu, como diretor, CEO, tenho responsabilidade no Vasco como um todo, mas exatamente acho que isso prova, mais uma vez, que a gente tem autonomia para trabalhar e a gente é cobrado também. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Os últimos 2 diretores do Vasco se despedem deixando o aspecto externo de que não conseguem ter tanta autonomia. Você falou um pouco sobre isso nas outras respostas. Eu queria entender como que vai ser para você no papel de gestor
para poder atrair nomes competitivos para esse cargo no Vasco? Obrigado, boa pergunta. Primeiro que o Vasco por si só ele já atrai bons nomes, o tamanho do Vasco traz isso. Eu acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar no Vasco. E de novo, a autonomia tem, né? E a autonomia ela vem com responsabilidade e com cobrança. Então é isso que acontece de vez em quando. E claro que cada um com a sua área, com o seu departamento, mas todos são cobrados por essa autonomia que a gente dá e que a 777 nos dá. Boa tarde, Lúcio. Alan Santos, do BTB Esportes. Falar um pouco sobre expectativa. O torcedor do ano passado e esse ano acaba enxergando o mesmo filme, né? Ano passado, o diretor de futebol falou que o Vasco estava pronto para a Série A do Brasileirão. E a gente viu que o Vasco teve que lutar até a última rodada. Esse ano, o Vasco flertou com a eliminação na Copa do Brasil, é eliminado novamente precocemente no Campeonato Carioca. E eu queria saber de você, o Vasco está preparado? O que o torcedor pode esperar desse Vasco para o Campeonato Brasileiro, para a sequência aí da temporada 2024? Obrigado pela pergunta. O Vasco ele não foi, ele só não se classificou para a final, ele não saiu precocemente do campeonato, né? E claro que, como eu falei antes, o time ele tem variação, qualquer time no mundo tem variação. Infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas, de novo, assim como a gente não se deixou contagiar pelos elogios quando o time estava jogando muito bem, a gente sabia, cara, isso daqui também é uma variação um pouco para cima, agora uma variação para baixo, é natural, e a gente não vai se desesperar por isso. Mas é claro que a gente está sempre conversando, eu converso com a comissão técnica mais ativamente agora, e sobre possíveis reforços, possíveis reformulações no time, mas a gente confia no elenco. O elenco que a gente tem hoje é muito bom, a gente confia nesse elenco de novo. A gente mostrou futebol, que todo mundo viu, que todo mundo elogiou muito. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar em relação a esses últimos 3 jogos. Boa tarde, Lúcio. Thiago Carvalho, da Band. Você acabou de dizer que você confia no elenco, eu entendo isso. Acho que tudo em relação ao Alexandre Matos já foi falado, você já explicou o motivo da saída dele. Quero prospectar o futuro. Primeiro, se você já tem algum nome em relação para assumir esse cargo do Alexandre, já que o Alexandre está saindo do Vasco hoje. E depois, que na coletiva que você deu pra gente no final do ano passado, depois do término do campeonato, você disse que o Vasco brigaria com outros clubes para contratações grandes, de jogadores em potencial para chegarem, serem titulares, etc. Não sei, minha avaliação pode estar diferente da sua ou errada ao seu ponto de vista, mas não vi o Vasco fazer isso. Um jogador que chegasse a ser um nível camisa 10, igual você já tem o Paia no seu time. O Vasco vai fazer isso nos próximos meses, no próximo mês, porque basicamente você tem a janela de abril, que é nacional, para reforçar esse time para o Campeonato Brasileiro. Você vê essa realidade? É possível isso? Em relação à primeira pergunta, se a gente tem nome, não, porque aconteceu realmente de forma muito rápida, né? O principal motivo aconteceu de forma muito rápida. A gente está falando aí de 2 dias, mas a gente já está conversando a partir de hoje com algumas pessoas e novamente com alguns interessados, e porque o Vasco ele chama isso, o tamanho do Vasco chama isso, a torcida do Vasco chama isso. Em relação à competitividade do Vasco, eu reafirmo que a gente quer um Vasco mais competitivo e novamente a gente já está conversando com a comissão técnica para mais reforços e quer sim subir com a produtividade do Vasco. Tudo bom, Lúcio? Aline Nastari, TNT Esportes. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho. Em relação a novas contratações, na última entrevista coletiva do Ramon, o Ramon falou que gostaria de um meia e ele já sabia que meia era esse e ele já havia dito, já tinha conversado com vocês. É nesse meio que vocês estão trabalhando? Tem possibilidade desse jogador chegar? E ainda, se você puder falar sobre o orçamento, em tudo que vazou da sua conversa, enfim, com o Alexandre, tinha um ponto de que você estava brigando por um orçamento maior. De fato, isso aconteceu e tem a ver com a eliminação no Campeonato Carioca para pensar num elenco mais reforçado para a continuidade da temporada? Obrigada. Obrigado, Aline. Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que hoje a gente está entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela no Brasil. Então isso também é uma prova de que a gente está buscando a maior produtividade do Vasco. Em relação a jogadores, né, e os meias especificamente, falei sim com o Ramon e com o Emiliano. A gente está trabalhando não só em uma opção, mas a gente está trabalhando em mais algumas opções. E a gente quer, novamente, reforçar o time, como ter que reforçar para formar um elenco que a gente sabe que o nosso calendário
no Brasil ele é muito complicado, então a gente tem que ter um elenco e não só um time. Olá, Lúcio, está me ouvindo? Ouço sim. Opa, beleza? Boa tarde para você e para todos que estão presentes. Lúcio, o Alexandre Matos, quando ele foi contratado, houve até por parte da torcida muita euforia, até porque ele é um dirigente consagrado no futebol brasileiro. De alguma forma, houve algum arrependimento pelo trabalho que não foi apresentado no Vasco? E aproveitando também, eu queria saber de você o seguinte: você na última coletiva prometeu que o Vasco iria ser agressivo no mercado, iria brigar com os grandes clubes, e isso de certa forma não aconteceu. Você acredita que isso também aumentou a expectativa no trabalho do Alexandre Matos? E aproveitando também uma situação em relação à diretoria de marketing, uma diretoria do comercial, o Vasco está até agora sem patrocinador master, o plano de sócio ele não emplacou, saiu recentemente uma notícia de que o Vasco, inclusive, está atrás dos rivais Fluminense, Flamengo e Botafogo em número de sócios. Queria saber o panorama, não só em relação ao departamento de futebol, mas também de outras áreas da SAF. Obrigado. Obrigado, Joel. Em relação ao Alexandre, todos nós ficamos contentes quando ele veio para o Vasco. Acho que ninguém precisa dizer o tamanho do Alexandre no mercado. Sobre ser agressivo no mercado, a gente está entre os 5 que mais investiram nessa janela. Então, isso mostra a nossa agressividade no mercado. A gente está, sim, sendo agressivo. Em relação à diretoria comercial e ao patrocinador master, a gente confia, a gente está trabalhando com o nosso time comercial, aqui no Brasil a gente confia 100% neles. A gente está tendo todo o apoio que a gente precisa do comercial da 777. Então, muitos assuntos eles estão apoiando, sim. Falando diretamente com empresas, falando com possíveis patrocinadores, e o nosso time comercial aqui também. Então hoje, felizmente, a gente está numa posição diferente, que a gente não precisa correr para fechar o primeiro patrocinador que bate a nossa porta. Então a gente consegue analisar com cuidado, conversar com outras empresas, com diferentes empresas, diferentes ramos de negócio, e a gente quer escolher o melhor para o Vasco. Então hoje a gente está nessa posição que a gente consegue fazer isso, felizmente. É claro que se a gente tivesse em outra situação, com certeza já teria um patrocinador, mas não é esse caso. Felizmente a gente consegue tentar pegar o que for melhor para o Vasco, para a marca do Vasco como um todo.